Muito bem, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui, começando mais uma live do Expresso 65. Vamos conversar hoje com Carne Seca Neto, Domingos Carne Seca Neto, ex-vereador do PT aqui em Araraquara, 2 mandatos, formado em economia, também é historiador, foi professor universitário, hoje é servidor público. Vou botar o Carne Seca aqui para dentro em alguns instantes. Olha lá, ele apareceu aqui para mim. Visualizar. Mandar um beijo pro pessoal da Juventude Pátria Livre. Carne Seca, se você tá me ouvindo aí, querido, dá play aí. Vamos ver se agora vai. Atenção. Estamos aqui. Estamos. A voz da consciência tá ouvindo com o som, ok? Eu tô me ouvindo aqui. Carne Seca, tudo bem com você, meu querido? Tudo em ordem, Guilherme. Tudo em paz. Estamos aqui aproveitando das delícias da tecnologia para nos comunicarmos em plena pandemia. Isso é muito bom. Você viu? Prazer estar com você. Obrigado por você ter topado essa conversa aqui com a gente. Quero aproveitar aqui, mandar um beijo para minha avó Elisa, para minha avó Dir, que estão assistindo, para Keila Pereira, que é pré-candidata a vereadora lá na capital, fez um grande lançamento da sua pré-candidatura lá semana passada com Orlando. Um abraço para todos os amigos que têm entrado. Mais aqui um Expresso 65. Para começar essa conversa aqui, é só apresentar o convidado de hoje. Estamos aqui com Domingos Carne Seca Neto. Ele é formado em economia, é formado também em história, foi professor universitário, professor do ensino básico, grande ativista do movimento social e do movimento estudantil aqui da cidade de Araraquara e foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores por 2 mandatos aqui em Araraquara, eleito no ano de 82 e reeleito no ano de 88. Hoje é servidor público, auditor da prefeitura. Domingos Carne Seca Neto, muito obrigado por você ter topado essa conversa com a gente. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, viu, Guilherme? A gente tem que é, aproveitar, como eu disse no início, a tecnologia para nos comunicar, para discutir ideias, para debater um pouco o que se passa, sem esquecer o passo atrás na história, né? A história, ela é construída e nós estamos participando dessa construção. Sem dúvida. Boa noite a todos que entraram. Mando um abraço para o meu tio, para o Alex, para o Júnior, coordenador nacional da Juventude Pátria Livre. Queria já deixar aí um abraço para o Geminhos também, presidente da União Gaúcha dos Estudantes Secundaristas, para todo mundo que está entrando. Queria também colocar aqui para quem quiser fazer comentários, perguntas, está aberto aqui embaixo, nossa caixa de comentários e de perguntas. Fiquem à vontade para perguntar. Enfim, camarada Carne Seca, queria primeiro que você contasse um pouquinho da tua história. Você é formado em economia, enfim, também em história, né? E você é um cara que acompanhou de perto, viveu a história das lutas sociais aqui em Araraquara. Se você pudesse dar um tapa inicial de como foi a formação de Araraquara, como foi, enfim, a formação da nossa cidade, enfim, como você poderia explicar para a gente isso aí? É, o tempo é curto, a gente tem que ser bastante breve, né? Também queria aproveitar e dar um abraço para o Lincoln, que foi meu aluno, que está aqui, que é lá de Borborema. Tá? Eu já vi que ele está aqui, com mais alguns aqui que eu conheço. Marcão Quintão, que participou do movimento estudantil também junto comigo, está aqui, muito legal. Mas é o seguinte, Araraquara é uma cidade que até a chegada da ferrovia, ela era uma cidade do sertão. Foi a ferrovia que, ao chegar em Araraquara, trouxe os imigrantes, trouxe as empresas e abriu as portas para o oeste do estado de São Paulo e para o Mato Grosso. Então, o acontecimento mais importante da história de Araraquara foi a chegada da ferrovia no final do século XIX, né? Então, a partir da chegada da ferrovia, logo em seguida nós temos a constituição da nossa própria ferrovia, a Estrada de Ferro Araraquara, né? Que também contribuiu e muito para a nossa cidade. Se você pensar em ferrovia, você está pensando em trabalhadores, não é verdade? Não é só o dono, mas são os trabalhadores, os caras que vieram aqui para construir, os imigrantes que chegaram com os trilhos, os
produtores rurais que produziam café para mandar para o Porto de Santos. Então, esses trabalhadores, ao chegarem via imigração e via as migrações internas para participar desse processo de construção de um novo polo de desenvolvimento, que foi Araraquara, final do século XIX, começo do XX, trouxeram ideias também, né, Guilherme? As ideias políticas, as ideias socialistas vieram com esses trabalhadores. A Ana Maria Martinez Correia, que é uma historiadora da Unesp de Assis, e irmã do famoso dramaturgo Zé Celso, né? Ela era araraquarense, ela escreveu um livro sobre a história das lutas sociais em Araraquara. E ela relata que no comecinho do século nós tivemos o desfile, por volta de 1906, 1907, da Banda Avvenire. Em italiano, Avvenire quer dizer esperança. Então nós tivemos uma banda musical socialista desfilando no centro de Araraquara, comemorando o 1º de maio. Talvez tenha sido a primeira comemoração do 1º de maio na história de Araraquara. Então, ou seja, os trabalhadores e suas lutas estão presentes desde o início também. Eu acho que é importante ressaltar, e aí aproveitar e fazer um gancho com essa conversa, que é óbvio que onde vem, como disse o Carne Seca, o desenvolvimento, o progresso. Então, no caso aqui de Araraquara, é mais uma das cidades do interior paulista, onde, enfim, o desenvolvimento veio muito por conta da produção de café. Isso você traz os trabalhadores, é natural, é inerente ao modo de produção que a gente vive, e com isso também vem as contradições sociais e com isso as lutas sociais, né? E o camarada Carne Seca é um grande conhecedor das lutas sociais aqui de Araraquara. Eu queria saber, Carne Seca, que na prática Araraquara você tem, por mais que exista uma tentativa grande de apagar a história das lutas sociais aqui da nossa cidade, ela é muito marcada por isso, né? Eu queria saber que antes do golpe militar, o que você ressaltaria quanto os grandes fatos políticos que aconteceram aqui na nossa cidade, né? Então, inclusive, teve o Teatro Municipal, que era um lugar onde era a prefeitura, que foi derrubado. Você teve a fundação da própria Ferroviária, que é o time que hoje, enfim, eu, Carne Seca, todo mundo aqui é torcedor, que é um time dos operários aqui da ferrovia. Se você tivesse que destacar alguns pontos antes do golpe de 64, o que você destacaria nesse sentido? Bem, não tem dúvida que a participação do trabalhador sempre foi muito dificultada, né? Nós não tínhamos uma democracia antes de 1930, entre 30 e 45 nós continuamos não tendo uma democracia, né? E o breve sopro da liberdade que permitiu a liberdade partidária pós Getúlio, pós Segunda Guerra Mundial, durou muito pouco. Então, o pós-64 é todo carregado de conflitos, de dificuldades da classe operária se organizar, né? Então, nós tivemos várias tentativas de operários socialistas, comunistas, que aqui militavam, principalmente operários da ferrovia, né? E também da área rural, e também do setor de alimentação. Araraquara foi um polo importante, com várias empresas do ramo de produção de óleos, né? Nós tivemos Anderson Clayton, Cargill, Dianda Lopes, todas multinacionais que aqui processavam óleo ao longo dos trilhos da ferrovia, né? Então, esses trabalhadores tentaram formar seus sindicatos, formaram seus sindicatos, tiveram as contradições das disputas com o setor patronal, né? E também nós tivemos algumas pessoas que se destacaram. Então, por exemplo, eu quero homenagear o Renato Correia Rocha. Renato Correia Rocha, uma pessoa da elite local, sobrinho de Pio Lourenço Correia, né? E, no entanto, com uma consciência social fantástica, né? Em 1950, ele foi protagonista de um episódio em que estava havendo um congresso dos integralistas, justamente no Teatro Municipal. E o Renato foi fazer o seu protesto pela presença de um grupo protofascista, né?
um grupo que já tinha tentado o golpe de 1937, golpe integralista, né, que resultou no Estado Novo posteriormente, e o Renato acabou sendo espancado pelos fascistas. Se nós olharmos as manifestações de hoje, a gente vê muitos desses fascistas armados, andando com tochas, com taco de beisebol na mão, tentando agredir manifestantes contrários. Então, a primeira vítima de Araraquara dessa situação de conflito com os fascistas foi em 1950. Posteriormente, nós tivemos uma vereadora que também merece a nossa homenagem, Dona Olinda Otton Montanari, tanto o Renato quanto a Dona Olinda são falecidos, que foi eleita pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional. E ela era uma comunista, ela era uma militante comunista, das dificuldades do partido não poder lançar candidato, ela se lançou pelo PTN. E ela desencadeou aqui em Araraquara a campanha do Petróleo é Nosso. No começo, quando nós éramos totalmente dependentes de 1 litro de gasolina que vinha dos Estados Unidos para abastecer o Brasil. Então, houve a campanha nacionalista do Petróleo é Nosso. Os membros dessa campanha, que eram os nacionalistas de Araraquara e a esquerda de Araraquara, chegaram a erguer na Praça de Santa Cruz uma torre simbólica que simbolizava a luta pela soberania nacional, a luta pelo Brasil para os brasileiros, né? E isso daí, infelizmente, pós-64, essa torre foi uma das primeiras vítimas do golpe de 64. Arrancaram a torre da Praça da Matriz, ou seja, militares que juraram defender a pátria, etc. e tal, tiraram o símbolo da luta em prol da pátria. É muito estranho, né? Nossa, sem dúvida. E, inclusive, tem uma torre igual a essa que você falou, que tinha na Praça Santa Cruz, aqui de Araraquara. Para quem não conhece, a Praça Santa Cruz fica no centro da cidade, uma praça muito marcante, inclusive pelos movimentos sociais e tal, uma praça muito importante para nós aqui da cidade. E essa mesma torre de petróleo que foi erguida aqui tem lá em Porto Alegre até hoje, não é isso, Carlos Seca? Sim, tem em Porto Alegre, e com uma característica que pouca gente sabe. Lá em Porto Alegre tem o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, que é denominado Ado Malagoli. O Ado Malagoli é araraquarense. Ele saiu criança de Araraquara e acabou estudando e fez uma carreira artística em Porto Alegre. E ele foi tão importante para o Rio Grande do Sul que o principal museu, né, que seria o equivalente ao MASP, lá de Porto Alegre, chama-se Ado Malagoli. E na frente desse museu que fica a torre, né? Tive a oportunidade do ano passado, numas férias, passar em Porto Alegre e vi lá, tanto a torre quanto o museu. O que nos enche de orgulho de pensar que nós tivemos pessoas que se destacaram no mundo das artes, né? Nascido em Araraquara, mas desconhecido aqui. Incrível, né? Uhum. Você me falou uma outra coisa que é importante sobre 64, do Teatro Municipal. O que era o Teatro Municipal? O Teatro Municipal era um projeto de um arquiteto chamado Alexandre de Albuquerque, que foi posteriormente diretor da Escola Politécnica de São Paulo, incorporada à USP posteriormente, né? Ou seja, ele era o diretor da principal escola de engenharia do Brasil. E ele fez poucos projetos na carreira como engenheiro arquiteto, como se chamava na época, né? E um deles era o nosso teatro em estilo mourisco, né? Um estilo árabe, com um tipo de janela, etc. e tal. Esse teatro foi derrubado, né? A desculpa da derrubada é que ele estava deteriorado, não tinha condição. Mas eu tenho um laudo encontrado nos arquivos que mostra que não, que o teatro estava sólido, estava em plena condição de se sustentar. O que precisava é, como todo imóvel de 60 anos de uso, uma manutenção elétrica, hidráulica, uma pintura, a troca de vidros, coisas básicas, né? Mas derrubaram. Mas derrubaram por quê? Eu tenho uma tese, né? Em 1960, o filósofo Jean Paul Sartre
acompanhado de Simone de Beauvoir, acompanhado de Jorge Amado e outros intelectuais, veio Fernando para Henrique Cardoso. Araraquara. Fernando Henrique Cardoso veio para Araraquara. Numa noite memorável que está devidamente inscrita na história, que foi uma palestra sobre filosofia lá na antiga Faculdade de Filosofia, que hoje é a Casa da Cultura. Inclusive, o auditório onde ocorreu essa palestra está intacto, né? Para quem quiser ver, Sim, e que chama talvez Instituição Portátil, né? sentir talvez até as vibrações do Sartre e desse pessoal todo lá no evento. Mas o Sartre Sim, fez outra coisa, pouco divulgada, que a história também não fez questão de esconder, ou de apagar, ou de esquecer, né? Ele aham, esteve no Teatro Municipal, no mesmo dia, no dia seguinte, fazendo uma palestra sobre a Revolução Cubana. Sartre estava vindo de Cuba, onde ele foi conhecer a revolução encabeçada pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, né? Então ele aham, esteve lá, viu a revolução e veio fazer uma palestra para os trabalhadores rurais. Então, o teatro, coisa de artista e coisa do povo também. Então, o povo sim, estava presente no teatro para ouvir Sartre falar sobre a Revolução Cubana, falar sobre a reforma agrária, falar sobre as lutas do povo. Isso deve ter impactado muito setores conservadores e reacionários da cidade, que se vingaram, já que não podiam se vingar com o Sartre, dar um corretivo no Sartre, como eles falam, né? Deram um corretivo no prédio, derrubaram o prédio, né? sim. Então é um absurdo, é um dos absurdos de Araraquara. Mas a história não apagou. Isso que eu estou te falando, tem livro que fala disso, não é invenção minha, não. É possível da pessoa consultar. Inclusive, estão comentando aqui, o Madu Carne Seca comentou que essa aí foi a famosa conferência de Araraquara, né? Então, aí Não, você tem aí. a Conferência de Araraquara é o nome dado ao evento filosófico, que foi lá na Casa da Cultura. Esse, por ser teoricamente algo neutro, filosófico, teórico, né? Destinado a intelectuais, com uma linguagem hermética. Se a gente pegar o livro da Conferência de Araraquara, editado pela Unesp, é um tema difícil, chato de ser tratado. Agora, quando você reúne, arregaça a manga, senta numa cadeira e fala sobre reforma agrária para um monte de trabalhador que no dia seguinte ia pegar o facão para cortar cana, imagine o rastilho de pólvora que isso podia ocasionar, né? Sem dúvida, Então, sem dúvida. inclusive, nessa ocasião, o presidente do diretório acadêmico, que se chamava Centro Acadêmico da Filosofia, né? Aham, Atualmente ele é professor aposentado da Unicamp, o apelido dele era Cristo, né? Ele era o cara que trouxe que levou o Sartre a atravessar a rua, porque o teatro se localizava onde hoje se localiza a prefeitura, né? O Sartre aham. atravessou a rua e foi lá, né? Fazer a palestra sendo saudado pelos trabalhadores rurais, né? É uma pena Aham. que não se tenha a memória fotográfica disso. Existe a memória textual em livro, mas não tem, eu nunca vi a memória fotográfica desta noite memorável, né? É interessante pensar, só respondendo uma pergunta aqui, Carne Seca, para Lala, essa live vai ficar salva sim, inclusive a gente vai baixar em IGTV, vamos disponibilizar aqui no meu perfil do Instagram e a gente também, posteriormente, vai colocar no Facebook. Então, enfim, quem quiser rever essa conversa maravilhosa aqui sobre a história de Araraquara com Domingos Carne Seca Neto. Só queria fazer duas ponderações, o Carne Seca. A primeira é que é interessante pensar que o Teatro Municipal era público, um projeto absolutamente inovador, como você falou, meu irmão Pedro, beijo para ele, saudade de você, Pepe, comentou aqui, ele era lindo, né? Então, as memórias fotográficas que se tem do teatro, que era um teatro público, né? Era um teatro memorável, uma obra arquitetônica muito bonita, mas era um centro político e cultural da cidade, que ficava no centro da cidade. É interessante Exatamente. pensar que, quando houve essa reformulação, você pegou o teatro, significava tudo isso, e botou lá na ponte, né?
Tão longe Não, do centro da cidade, na verdade. não, Lá não no. foi automático. Nós ficamos durante 9 anos sem teatro. Durante 9 anos, Araraquara ficou sem teatro. Então, os anos de chumbo da ditadura, entre 60 e... O teatro foi derrubado em torno de 65. Até 74, não tinha teatro. Nós tínhamos pequenas iniciativas, tinha um teatrinho pequeno particular que chamava Teatro Artistas Unidos, tinha Aham. apresentações em clubes, alguma coisa, mas uma coisa muito limitada. Nós só tivemos teatro quando o Clodoaldo Medina, que foi prefeito, Aham. construiu lá na Fonte Luminosa, né? Então, ele é um cara, o Clodoaldo... Oi? É interessante pensar que quando o teatro volta, como você falou, meados dos anos 70, ele volta lá no bairro da Fonte, que é um dos bairros mais elitizados da cidade, e que é um teatro que, enfim, quem vive em Araraquara como nós sabe como o teatro é apartado da vida das pessoas, né? Foi É, é. um teatro que na praça, né, na praça do teatro, ele em si, significa pouco ou quase nada para a atual geração que frequenta, que vive em Araraquara. Né? Um teatro que Se está você, quase desativado na prática. Tá? sim, se você pensar em termos filosóficos, a Ágora, né, que é a Aham. praça do teatro, a praça das discussões, né, isso acabou. Uhum. Sem dúvida. Sim. Estando no centro, tinha essa possibilidade. Né? Então, Sim, então, eu acho que é interessante pensar nisso, né? Porque você tinha um teatro que era todo esse burburinho político, cultural da cidade e tal. Enfim, infelizmente foi derrubado e, enfim, não é mais uma marca histórica da cidade, não está aí para as pessoas verem. Só queria ponderar uma coisa antes da próxima pergunta, que é o seguinte, é legal pensar também, pessoal, é o seguinte, que nessa noite da conferência de Araraquara foi a noite que a Ferroviária goleou o Santos de Pelé aqui, viu? Então, acho que é legal é, colocar isso. há Muito, esse muito link da legal. história, né? Há esse link da história, né? Então, a Sim, história linkou essa questão com a Conferência de Araraquara. Mas precisa lembrar também do evento da reforma agrária, da Revolução Cubana, que é importante. Né? sem dúvida. O Sartre tem um livro que chama-se Um Furacão sobre Cuba, onde ele descreve a viagem que ele fez a Cuba em 59, 60 para conhecer a Revolução. E no prefácio ele cita a passagem dele por Araraquara. Né? Então ele cita essas andanças dele aqui em Araraquara, que foi importante. Né? Foi importante. E temos que lembrar uma coisa. Você tinha para acessar Araraquara o trem. Sim. Né? Aí tem uma lenda, não sei se uma lenda, uma verdade, que o Sartre veio do Piruacumbi para cá. Né? Também tinham estradas precárias. Estradas precárias, a produção de veículos era incipiente, né? Então era outro Brasil. É muito Sim. fácil, como a gente está usando o Instagram, a alta tecnologia hoje, imaginar a dificuldade que deve ter sido para o Sartre chegar até Araraquara e fazer uma não, duas conferências pelo menos, né? Olha só que coisa maluca, né? Ô, Carne Seca, deixa eu fazer uma pergunta para você, que você enfim, construiu toda a tua vida através da política, dos movimentos sociais, mas você teve uma destacada atuação dentro do movimento estudantil, né? Então, para quem não sabe, o Carne Seca foi o Nespiano. Então, eu também vim de lá, também fiz movimento estudantil na Unesp. E é o seguinte, Carne Seca, eu queria saber primeiro, qual foi a atuação dos estudantes da época ainda, da Faculdade de Filosofia, né, do Instituto Isolado de Filosofia de Araraquara, na campanha do Petróleo é Nosso? Houve algum tipo de inserção nesse sentido? Os estudantes participaram? Eu sei que é antes de Então, você, tá? Mas participaram. é, tá, eu não saberia te dizer nesse momento, mas eu vou te dizer uma coisa. Nós tivemos o curso de farmácia e odontologia desde os anos 20, ok? Então, Então, desde 1920, 21, tem o curso de farmácia e odontologia. Os cursos na área de humanas e química só foram implantados em 1959. Então, na ocasião da campanha do Petróleo é Nosso, em 52, né, para a criação da Petrobras, né,
E é bom que se frise, quando se fala em Petrobras, a gente fala numa situação ideal de você ter uma empresa estatal de petróleo, como a maioria dos países tem, principalmente os países em desenvolvimento, né? Nós não estamos falando da Petrobras, que foi alvo de maracutaias, de coisas erradas, etc. E tal. Nós não vamos entrar nessa. Nós estamos falando na tese, na teoria de você ter uma empresa estatal de petróleo para tornar o país autossuficiente, né? Então, não havia os cursos de humanas, né? Os cursos de humanas implantados em 59 começaram a funcionar naquela escola João Manuel do Amaral, lá no bairro da Vila Ferroviária, que era a vila dos operários da FA. O JMA fica lá do lado da Arena da Fonte. Exatamente. É a escola que fica ao lado da Arena da Fonte. Ali começou a filosofia ali. De lá ela veio ocupar o prédio do antigo IEBA. O prédio da Casa da Cultura era uma escola, o IEBA, o Colégio de Araraquara, o IEBA, que mudou para o prédio novo. O prédio ficou desocupado e talvez foi a salvação do prédio, né? Dentro dessa voracidade de destruir tudo, alguém podia ter tido a ideia de derrubar a Casa da Cultura nessa época, né? Então, a instalação da filosofia lá, chamava-se Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, propiciou que esse prédio fosse salvo e que se desenvolvessem cursos, né? Onde é o Teatro Wallace, eram laboratórios da Química, né? Posteriormente, aquilo lá virou sede do Centro Acadêmico, né? Então, posteriormente, ali virou a sede do Centro Acadêmico. E, por sorte, foi preservado em várias mudanças que ocorreram no local, a tal ponto que a prefeitura pôde instalar lá o pequeno Teatro Wallace, né? Que serve para muitas atividades, né? Mas, nessa época, você falou de 64, a filosofia, como toda faculdade que se presta, ela é um centro de debate de ideias, de difusão de conhecimento e de produção de ciência, né? Então, obviamente que isso daí tudo, às vezes, contraria interesses, né? Então, quando do golpe de 64, houveram muitas ofensas contra as pessoas que estudavam na Unesp, né? Que não era Unesp, era uma faculdade isolada na época, né? Então, pessoas se dirigiam à Rua São Bento para xingar os estudantes, os professores, né? Então, teve listas de comunistas, aquela coisa de subversivos, aquela coisa toda, né? E nós tivemos grandes figuras, inclusive tivemos professores que acabaram se afastando, estudantes que acabaram detidos, presos, enfim, né? Mas foi uma luta importante da mocidade nessa época, né? Sim. Aproveitar aqui para mandar um beijo aqui para a galera que está entrando, falar que quem quiser fazer pergunta, comentário, nossa caixa está aberta aqui. Queria aproveitar e convidar todo mundo. O nosso programa aqui, o Expresso 65, vai fazer uma live no domingo com o Márcio Pontes, que é presidente da Comissão de Cultura aqui de Araraquara. Ele também é o chefe do teatro de bonecos aqui da cidade. E, enfim, então aproveitar para o pessoal... Bom teatro. Muito bom o teatro de bonecos. É um lugar que merece ser visitado. E inclusive ele abriu um café lá. É fantástico aquele espaço, que eu acho que é tão importante. Ô Carnicê, quer dizer uma coisa para mim, querido? Eu fui da Unesp, participei de um monte de coisa do movimento estudantil, mas sempre foi uma grande dificuldade em articular o movimento estudantil nos campi da Unesp todos, né? Então sempre foi uma dificuldade. Só que você foi um dos caras que ajudou a fundar o DSTE da Unesp, né? No final da ditadura, que ajudou nessa luta. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como era o movimento estudantil, quais eram as pautas que vocês colocavam, as assembleias, como vocês faziam para articular, enfim, os vários campi, né? Hoje tem esse tipo de mecanismo, como você falou, né? Hangout, Zoom, WhatsApp. Na tua época, mensagem por pombo, né? Essas coisas, né? Era muito difícil, né? Era muito complicado falar, ainda mais um monte de cidade. Como que vocês faziam? Como que era? É interessante. Eu fiquei na universidade entre 1976 e 90. Então, eu fiquei 14, 15 anos na universidade. Não só num curso.
eu comecei a estudar engenharia, né? Eu comecei a estudar engenharia em São Carlos, na UFSCar, em 76, né? Só que eu tinha contatos com o pessoal da filosofia já em 74. Em 74 eu fazia cursinho, e o cursinho era dirigido pelo professor Leopoldo da Silva Castro, e tinha como sócio o Yasbeck, Arnaldo Yasbeck, que já é falecido, o Leopoldo está firme aí. Essas pessoas tinham sido delegados dos estudantes da filosofia no congresso da Uni Ibiúna. Então, 68. Então, em 74, quando eu cheguei no cursinho, eram esses caras que estavam no cursinho, com mais alguns. Então, o cursinho era uma abertura. Nós vivemos em plena ditadura, mas no cursinho você tinha uma liberdade convivendo com professores que não tinham papas na língua, não tinham amarras, que colocava a realidade do Brasil. E aí eu já comecei a me entrosar, participar de campanha política do MDB em 74, né? Quando foi eleito Orestes Quercia em 74, participei das panfletagens. Nós nos reuníamos no a Chácara Sapucaia. A Chácara Sapucaia era a casa do professor Valdemar Safiotti naquele momento. Morava o Safiotti e a professora Eleiete. E eu era amigo do filho deles, o Serginho, que depois acabou falecendo, né? Mas o Safiotti que congregava essa turma. O Safiotti era um ponto fora da curva no ponto de vista da química, que é uma escola mais técnica, etc. e tal. Ele tinha preocupações políticas, ele agregava, ele desafiava, ele encarava a ditadura e foi muito bom. Só então, quando o Valdemar Safiotti dá nome ao diretório acadêmico do Instituto de Química da Unesp. Sim, sim. Essa homenagem foi, inclusive, em vida. Ele estava vivo quando foi denominado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, eu acompanhei essa luta. Muito tempo participei do DCE da UFSCar, participei das lutas estudantis em 77 contra a ditadura, que 77 foi o ano que, após 68, nós saímos dos campi para ir para as ruas, desafiando. Muitos de nós fomos detidos, né? Tive essa experiência também de ser levado para a delegacia, ser fichado, aquela coisa que acontecia. Em 78, nós participamos do Congresso de Refundação da UE. Foi lá em São Paulo, né? E em 79, nós levamos aqui, está aí o Marcão que está participando aqui também, né? Nós fomos daqui para a Bahia participar do Congresso da UNE, Salvador, Congresso de Reconstrução da UNE. Levamos um ônibus de Araraquara. E você votou no Aldo Rebelo para presidente da UNE em 79? Eu acredito que não. Eu votava na esquerda mais radical, né? O Aldo Rebelo era moderado na minha posição, mas tudo bem. Né? A gente são fases da vida, né? Mas então, foi fantástico. E nisso, eu estava me desligando da UFSCar, né? Estava me desligando da UFSCar e não tinha entrado na economia. Eu só vou entrar na economia em 84. Mas, por exemplo, hoje, me perdoa a palavra, o maldito Bolsonaro publicou uma medida provisória lá do Weintraub, do maldito Weintraub, dizendo que ele vai nomear os reitores. Era a nossa luta em 83 na UFSCar, nós ocupamos a reitoria da UFSCar para garantir que o reitor eleito pela comunidade fosse nomeado. Em 84, nós ocupamos a reitoria da Unesp em São Paulo, eu já estava na Unesp, né? Então, para quê? Para garantir que o reitor fosse eleito. Isso tudo foi garantido. Agora, esses caras que estão reescrevendo a história, andando para trás, estão voltando para os tempos da ditadura. No governo deles, nós já chegamos em 82, andando para trás.
Espero que a gente não chegue nos anos 70, quando se matava, se torturava, se desapareciam com pessoas. Eles estão caminhando a passos largos para isso. Então, aqui está a Maria Eugênia, está aqui também nos assistindo, mora no Canadá, está nos vendo direto do Canadá, né? Também participou da viagem. A Maria Eugênia foi presidente do DAJA, né? Eu sou saudosista, eu não me conformo que acabou o DA do campus, né? O DAJA, o Diretório Acadêmico José Arantes, né? Você poderia ter o diretório como agregador dos vários cursos, podiam ter os seus centrinhos. Difícil. Oi? Isso é difícil, viu, falar para você. Eu fui presidente do DAJA também, né? Fui presidente do DAJA. A Maria Eugênia foi presidente do DAJA. O Marcos Quintão, que está aqui também nos vendo, mora em São Paulo, né? A Maria Eugênia, eu, ele, pelo menos nós três estivemos no congresso da UNE, né? O Marcos Quintão foi do Diretório Acadêmico da Farmácia Odonto, que também não existe mais, chamava-se DASV, né? Um local fantástico. No DASV nós fizemos a campanha da anistia, nós fizemos toda a campanha pela anistia, fizemos memoráveis eventos. E uma coisa que é importante, que as pessoas pensam que o movimento estudantil era só baderna, só luta política. Não, nós tínhamos cinema. Está aqui também nos vendo o Marcos Piccolo, lá de Buenos Aires. O Marcos Piccolo estudava no campus e fazia a sessão Zoom. Era o cara que organizava a sessão Zoom, que era uma sessão de cinema, que tinha plateia. Até hoje as pessoas têm saudade da sessão Zoom, né? Então, o Zoom era o Cineclube. Não era uma universidade, era dos estudantes. Depois foi absorvido. Os cineclubes dos universitários, né, do movimento estudantil, eram grandes ferramentas para mobilização, né? Isso é uma coisa que todo mundo fala. A Maria Eugênia, com certeza, participou nos anos 74, 75, de uma coisa chamada Comissão Cultural do Interior. Que, olha só que interessante, a repressão estava acontecendo principalmente em São Paulo. Nos anos 70, o DOPS, o DOI-CODE, o SNI, sei lá o quê, invadiam salas de aula da USP para prender alunos. E no interior a gente tinha um pouco mais de folga, eles não tinham tanto olho para nós, né? Era mais folgado, era mais tranquilo. E aí, nós construímos, eu não participei diretamente desse processo, mas acompanhei, o CCI, Comissão Cultural do Interior, onde a gente, através de contatos, fomos conversando com o pessoal da Unesp. A Unesp foi criada em 76, né? Foi criada em 76. Então, nós fomos construindo. Eu me lembro que eu fazia tiro de guerra em 76, eu estudava engenharia em São Carlos, fazia tiro de guerra em São Carlos. Eu vim numa reunião do Diretório Acadêmico da Filosofia, que ainda não se chamava DAJA, né? Uhum. E cheguei lá de cabelo cortadinho de militar, né? Levaram um susto, né? Mas eu já era militante da esquerda lá em São Carlos, né? Então, nós começamos a percorrer a Unesp. Em 79, nós fizemos um congresso dos estudantes da Unesp e fundamos o DCE, mas ele não vingou. Em 84, nós pegamos esse gancho e reconstruímos o DCE, né, no processo de luta pela posse do reitor eleito, né? Tinha tido um evento muito grande em Assis, em 83, quando os estudantes invadiram a sede da Unesp em Assis para lutar pela posse do reitor eleito, né? Houve uma repressão policial, muitos estudantes tiveram ferimentos, etc. E em 84 nós retomamos essa luta. Então nós nunca deixamos de lutar por aquilo que nós consideramos justiça, etc. e tal, né? E nunca deixamos de ter outras atividades.
Então nós organizávamos concurso de contos, revistas de poesia, né? A Maria Eugênia vai lembrar das revistas de literatura que tinha, né, nessa época, que o pessoal fazia, né? Tudo na base do mimeógrafo. Máquina de escrever e mimeógrafo. Era uma loucura, não tinha a parafernália tecnológica e não tinha os recursos gráficos que tem hoje, né? Ô, Carne Seca, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está comentando aí. Mandem mais comentários, perguntas aí. Mas é o seguinte, o Instagram dá 1 hora só para a gente conversar. Foram 40 minutos. Eu sou um cara que, enfim, sou militante há muito tempo. Eu adoro ouvir as conversas dos nossos precursores de movimento estudantil, de quem, enfim, várias experiências. Eu acho fantástico. Mas eu não acho que seria justo comigo, nem com todo mundo que está assistindo, deixar de falar da tua experiência enquanto vereador aqui em Araraquara. Né? Você foi eleito 2 vezes, foi o primeiro vereador eleito pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então, no processo, no final, já com as eleições para a Câmara, você foi eleito em 82, reeleito em 88. Para o pessoal que não sabe, tanto em 82 quanto em 88 estavam tendo os reajustes, né, das eleições, né? Por isso foram 2 mandatos de 6 anos, né? Então, o Carne Seca foi vereador aqui em Araraquara por 12 anos. Em uma das eleições, ele saiu candidato a deputado, enfim, teve uma votação esplendorosa também para a época. E aí eu não poderia deixar de falar sobre como era. Enfim, acho que seria muito, muito errado da minha parte deixar de te perguntar aqui, Carne Seca, sobre essa tua experiência. Porque é o seguinte, eu acho que final da ditadura, ser candidato pelo PT, pelo PMDB, pelo PDT, enfim, os partidos de esquerda, de forma geral, era um perigo terrível, porque, enfim, em 82 ainda tinha ditadura. Ainda se prendia, ainda... Era óbvio que estava menos recrudescido o processo, mas ainda tinha muita perseguição política, né? E Sim. você foi um cara que veio do movimento social, ajudou a formar sindicato, movimento estudantil e tal. E aí você sai para candidato, um menino ainda, praticamente, é eleito vereador com 1.500 votos, que hoje 1.500 votos é muita coisa. Na época, gente, em 82, 1.500 votos é muito voto. É muito voto. Se elegeu e aí, enfim, fez 2 mandatos populares de esquerda aqui numa cidade que é uma cidade conservadora. Então eu queria, enfim, jogar essa bola para você e saber, enfim, o que você tem para dizer, como foi a tua experiência como vereador, como foi ser um vereador de esquerda com mandato popular num processo de final de ditadura, da redemocratização, pluripartidarismo. Enfim, você pegou uma conjuntura de mudança drástica no Brasil e uma vitória muito grande da oposição sobre a ditadura. Enfim, o que você pode falar, assim, em linhas gerais, sobre esse assunto? Posso falar da continuidade do que você falou, das dificuldades, né? Antes eu queria só um parênteses. A minha filha, eu vi que minha filha tinha entrado lá dos Estados Unidos, onde ela mora, né? Eu vi que o Vando e a Madu, que são meus irmãos, também tinham entrado. A Dina entrou também, né? Um abraço para todos vocês, né? Alguns alunos que eu perco aqui a sequência, mas eu vi que teve ex-alunos meus que estiveram aqui, né? E eu vi também a Lígia, que mora em Santos. A Lígia foi esposa do Teixeira. Teixeira é um dos fundadores do PT de Araraquara. Já falecido, Teixeira, né? É um dos fundadores do PT, o qual eu tinha uma enorme amizade com ele desde criança, né? Mas, enfim. Quando nós desenvolvemos a luta de 74, a campanha do Quércia, eu saí para as ruas para panfletar e fomos ganhando consciência, né? Quando chegou a eleição de 76, o Valdemar Safiotti foi candidato a vereador e acabou sendo eleito. Só haviam 2 partidos, o MDB e a Arena, né? A Arena. Uhum. Então, o Safiotti saiu candidato a vereador pelo MDB e teve uma enorme votação também, né? Tem uma enorme votação. Aí, chegou 78, na Universidade 76, 77, 78, eu me vinculei a grupos políticos que acabaram fundando
o PT, posteriormente, né? Mas, para chegar até a fundação do PT, nós tivemos a campanha contra o custo de vida, a campanha de apoio às greves do ABC, né? A campanha pela anistia, né? Quando a duras penas a gente fazia reuniões, né? Tivemos apoio de vários setores, e aí é importante a história da frente ampla, né? Você juntar muita gente de várias posições, não precisa ser todo mundo pensar como você, mas ter como horizonte o mal maior que tem que ser derrotado, né? O mal maior que tem que ser afastado do poder, né? Então, nós fizemos várias campanhas nesse sentido. Aí formamos o PT, né? O PT nasceu desse movimento. E aí, lembrar do João Bosco Faria, que era professor da farmácia, né? Já está aposentado. O João Bosco tinha 30 anos. Eu tinha 23 quando nós formamos o PT, né? Então, praticamente, com mais alguns companheiros, alguns vindo da militância de esquerda, outros vindo da militância católica, do inconformismo de cristãos católicos com as injustiças no nosso país, né? Nós nos juntamos e formamos o PT. E conseguimos ganhar rapidamente. O PT ganhou um corpo aqui na cidade muito grande, né? Tudo dentro da maior dificuldade. Para você realizar uma convenção, você tinha que ter a presença de tanto, e tinha lá o fiscal da Justiça Eleitoral que ficou sentado o dia inteiro na sede do partido para ver se aquele tanto de gente ia aparecer, para validar, né? Eu trabalhava na Unesp nessa época, eu era funcionário da biblioteca, né? Uhum. Eu recebi intimação sempre lá. Eu comecei a frequentar a delegacia de polícia, comecei a ficar amigo de investigador, delegado, né, agente do serviço secreto da Polícia Militar, porque essas pessoas iam atrás de mim direto. Era para depor, Uhum. queriam saber o que nós íamos fazer, qual era a nossa, nosso interesse, se a gente ia fazer alguma subversão ou não. Falando, não, nós estamos agindo dentro da lei. A lei nos permite criar um partido e vamos Sim. criar esse partido, né? Uhum. Então, é isso. Então, teve companheiros aqui, o Marcos Piccolo, que está lá em Buenos Aires, ele participou desse processo, ele acompanhou esse processo bastante, vários outros, né? E dentro desse movimento eu acabei sendo eleito vereador, né? Uhum. Por que eu fui eleito vereador? Porque, primeiro, que havia um espaço político para a esquerda se colocar, né? Segundo, Uhum. nós batalhamos para alargar esse espaço. Nós não saímos da rua. Nós íamos sempre em porta de fábrica, em feira livre, em bairro. Eu me lembro Jardim América, Selmy Day, eram bairros nascentes em 82. O Jardim América um pouco mais antigo, mas as ruas eram de terra. Nós íamos lá, fazíamos reuniões, conseguimos a sede do centro comunitário para fazer reunião. Então fomos criando, a igreja nos apoiou muito. Padre Baldan, já falecido, que era o pároco da igreja matriz de São Bento, deu uma enorme força para nós, né? Padre Geraldo, que foi pároco da igreja do Carmo, né, também deu uma força enorme para a gente. Então, com esses apoios, a gente foi construindo alianças e fomos caminhando. Então, quando eu fui eleito, foi uma surpresa, a gente não esperava, né? A gente não esperava. Eu tinha até planos de seguir um outro tipo de vida profissional, né? E acabei me envolvendo diretamente com um trabalho de vereador, né? E outra coisa, o vereador não tinha assessor, não tinha sala, não tinha, só tinha sessão. E aí tinha uma salona grande que, quando você queria conversar com alguém, todo mundo usava aquela sala. Às vezes tinha 3, 4 vereadores com meia dúzia de pessoas conversando no mesmo espaço. E fomos conquistando um espaço e dando dignidade para o movimento popular, né? Porque tem que ter alguém que fale, né? Não adianta o espontaneísmo, né? Então, eu acho importante o papel da liderança, né? Uma liderança que ouve as bases e segue
de acordo com as diretrizes da base, mas alguém que vá puxar o cordão. Tem que ter. Não do ponto de vista vanguardista, longe das bases. Não. Junto com as bases, mas alguém tem que encabeçar para alinhavar, para costurar os pontos necessários, né? Ô, Carne Seca, estamos entrando aqui nos nossos 10 minutos finais. Queria fazer a última pergunta, que senão o Instagram derruba a gente aí, cara, aí fica chato. Que ele desliga na nossa cara, ele não tá nem aí. O Instagram é muito mal educado. Mas um negócio para mim, querido. Você, enfim, como eu comentei aqui antes, enfim, foi vereador e fez 2 mandatos, percorreu uma longa carreira na política, hoje ainda é um militante do movimento popular, um grande otimista das lutas populares, né? Eu ia fazer a pergunta justamente para o Moacir. Beijo para o Moacir, companheiro do PCdoB lá de Minas Gerais, professor da Federal de Uberlândia. Está perguntando o seguinte: a política hoje é tida por parte das pessoas como algo ruim, criminosa. Como você vê isso aí, Carne Seca? Eu só queria fazer essa pergunta e complementar com ela o seguinte: quais são as bases para você, na tua opinião, para fazer um mandato voltado para o povo? Porque todo mundo fala que defende o povo, que defende a cidade, que defende a educação, a saúde, mas a gente sabe que, na verdade, tem muita gente que fala isso da boca para fora, né? Para você, como fazer um mandato popular ligado às pessoas, à vida das pessoas, e que, enfim, consiga transparecer a política com o mecanismo, a ferramenta de transformação da vida delas, tá? Tá. Um abraço aí para o Moacir, pessoa que eu conheço também desde de criança, né? Um batalhador do movimento popular, estudantil aqui na cidade. Eu lembro bem dele, está com certeza brilhando lá em Uberlândia, né? Uberlândia foi a primeira faculdade que eu entrei, viu, Moacir? Eu acabei não indo fazer a faculdade, mas eu entrei em Uberlândia no curso de História lá. Acabei fazendo História em São Paulo, na Uninove, né? É o seguinte, a atividade política, ela foi criminalizada. Por quê? Porque há interesse em desmoralizar a política no sentido estrito do termo, né? A política é a arte de dialogar, de buscar representar um setor que vá discutir suas ideias com outro setor, né? E vão tentar, no local correto, que é o parlamento, tentar um ponto em comum para as coisas, para a sociedade avançar, não é assim? Então, várias conquistas da sociedade foram feitas desta maneira, né? Claro que o movimento social pressiona. Então, se você só fazer uma discussão de um tema e não tiver militância e gente na rua, e movimento de protesto, e abaixo-assinado, etc. e tal, muitas vezes as suas ideias não vão ser nem ouvidas, né? Porque as barreiras são grandes, né? Então, eu acho e defendo que haja uma renovação na atividade política, né? Eu fui eleito 2 vezes. Às vezes eu me padeço disso. Eu acho que o melhor seria o vereador ter um único mandato, o prefeito ter um único mandato, o governador, o presidente da República, enfim, porque a reeleição acaba tornando a pessoa um escravo de um cargo, de uma... Então ele sai fora da sociedade que ele foi representar e começa a participar de um grupo fechado que faz de tudo para se reeleger. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente desmistificar essa questão do profissionalismo, etc. e tal, é procurar ter a eleição do mais transparente possível e, de preferência, sem a reeleição. Então, eu vou representar a minha comunidade neste período. No próximo período vem um outro. Então, nesse sentido, eu fico feliz quando jovens como você se interessam por política e colocam o nome à disposição de uma eleição, né? Tem pessoas mais velhas que também nunca disputaram a eleição e que vão disputar. Eu acho legal, você entendeu? É claro que o jovem
tem uma energia muito grande, né? Quando eu fui eleito vereador, eu tinha 25 anos. Então, 4 horas da manhã eu acordava para panfletar na porta da companhia Trólebus, que eram os ônibus elétricos, os motoristas, né? Eu ia no canavial distribuir folheto para os cortadores de cana, eu ia na porta de fábrica, passava o dia todo fazendo atividades, ou estudando, ou trabalhando, e à noite ia para a reunião. Isso daí, hoje em dia, eu já não tenho esse fôlego, né? Então, o jovem é importante por ter esse fôlego, por estar disposto a romper o ciclo vicioso que não leva a lugar nenhum, né? Nós temos que reverter o... Então, eu fico feliz de ter gente disposta a encarar. Precisamos desmistificar isso, né? Hoje em dia, quem usa esse argumento é a extrema-direita. A extrema-direita que destrói as instituições, que destrói o Congresso, que destrói o STF, que destrói os órgãos representativos, as entidades representativas, porque o modelo de poder deles é o poder absoluto, né? É dominar tudo, eliminar toda e qualquer voz discordante e implantar uma ditadura, né? Então, para lutar contra essa ditadura, eu ainda tenho força, viu, Guilherme? Não vou desanimar, né? Eu acho que eu não tenho mais força para buscar ser um representante na Câmara. Então, eu torço para que pessoas jovens como você e outras pessoas que se dispõem a ser vereador tenham sucesso, né? Isso é importante. Vamos na briga. Camarada Carne Seca, queria agradecer muito o seu tempo, a tua disponibilidade. Infelizmente, o Instagram vai derrubar a gente aqui. Pelo meu timer aqui, falta 2 minutinhos só para eles nos derrubar. Queria primeiro agradecer muito. A história de Araraquara é muito rica, é muito cheia de luta, cheia de embates sociais. É uma sociedade que sempre teve engajamento político, seja dos trabalhadores, seja dos estudantes. E o Carne Seca traz todo esse revigor, né? Revigora a gente conversar com ele. Então, eu acho que, inclusive, a gente tem que marcar outras lives para continuar batendo papo. Ficou um monte de pergunta aqui que eu não consegui fazer, porque eu queria te ouvir falar mesmo. Nesse momento que o Brasil vive, né? Então, de uma tentativa direta, aberta, né, de destruição da ditadura, destruição da democracia, implementação da ditadura por parte do governo Bolsonaro, ver que tem pessoas como Carne Seca, que, enfim, que estão do nosso lado na luta pela democracia, pelas liberdades democráticas, pelo Brasil, pela nossa soberania. Deixa o nosso coração mais quentinho, viu, Carne Seca? E olha, só um negócio que eu queria falar, esse negócio de renovar a política é muito importante, porque se for parar para pensar, gente, tem gente com 6, 7 mandatos. Isso quer dizer que o cara é vereador desde os anos 80, cara. Certo? O cara foi eleito... Tem gente que foi vereador junto comigo e continua, entendeu? Infelizmente, e se der uma volta com ele na cidade, talvez ele não conheça a cidade. Isso que é o mais interessante ainda, né? Mas eu prefiro não polemizar muito nesse instante aqui. Agradeço, viu, Guilherme, a oportunidade de estar aqui. Eu acho que temas nós temos, né? Eu vou te dizer que o que me acordou para a política é verificar a extrema-direita querendo reassumir o poder no Brasil depois de anos de democracia. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Então, vamos lutar para que isso não aconteça. Eu sou a favor da plena liberdade, os partidos que apresentem as suas ideias. Você pode ter um partido burguês, de ideias capitalistas, etc. Normal. O que você não pode ter é um grupo totalitário, um grupo que quer implantar ditadura. Isso não dá mais. Sim. Isso me fez acordar. Carne Seca, vai cair aqui, já apareceu o timer de 1 minuto para acabar. Queria agradecer todo mundo que aqui nos acompanhou. Queria agradecer Domingos Carne Seca Neto, esse grande entendedor e lutador dos movimentos sociais aqui de Araraquara. Queria convidar todo mundo para domingo, que nós vamos conversar com o Márcio Pontes, que ele é presidente da Comissão de Cultura aqui de Araraquara, e também anunciar que, com muita alegria, a gente está para fechar uma data com o senador da República, Randolfo Rodrigues, para fazer um bate-papo aqui nas próximas semanas. Beleza? Carne Seca, obrigado. Beijo para todo mundo. Fiquem em casa, fiquem bem. Ditadura nunca mais. Beleza? É isso daí. Um abraço para todos os amigos que participaram.
de vários lugares, hein? Hoje nós alcançamos o Canadá, a Argentina, os Estados Unidos e vários lugares aqui do Brasil. Muito jóia, muito bacana. Valeu. Abraço, Abração.